Olá, alunos, tudo bem? Voltei aqui com vocês hoje para falar um pouquinho sobre a regionalização do Brasil. Lá na apostila, né, na atividade da aula da semana passada, na página 39, vocês iniciaram aí com uma reflexão sobre a canção do exílio. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer eu encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Esse é um trecho do poema Canção do Exílio, de Antônio Gonçalves Dias, tá, gente? Ele se encontra lá no livro Primeiros Cantos e ele mostra o quê? Alguns aspectos do nosso território brasileiro. Vocês têm aí, né, a imagem aqui de vários cantos do nosso país, tá? Já conhece esse aqui, ó, a Vitória Régia, tá? Uma grande metrópole, Rio de Janeiro. Aqui só pega um pedacinho, mas é Curitiba, Cataratas do Iguaçu. Aqui ao meio, região litorânea, né, no em cima. Aqui o nosso mapa do Brasil com todas as regiões. Mas, professor, o que é regionalizar, né? Por que se dá isso? Por que se deu isso? Isso ele vem acontecendo lá desde a época da colonização, né? Até então, os estados eram chamados de províncias e não estados. E aí, conforme as questões econômicas, né? Do cuidado mesmo de cada região, é que se pensou em regionalizar o Brasil, tá? Então, isso já vem começando lá desde a época do período colonial. E aí, observem os textos dessas manchetes. Então, nós temos aqui esse primeiro. Seca já afeta a produção de energia na região sul. Então, fala, região sul. Desmatamento na região amazônica reduziu 25% em junho, diz o INPE. Renda sobe mais no Nordeste, mas ainda é menor no país. Então, aqui tudo está falando o quê? Região. Mas o que significa região? Então, vamos regionalizar os quadrados pela cor. Então, nós vamos regionalizar aqui, tem uma atividade, por enquanto, só pela cor. Então, aqui é mais uma brincadeira. Então, como que a gente faria? Nós temos o que aqui? Cores vermelhas. Perdão, gente. Como que a gente faria essa regionalização por cor? Ó, olha aqui como que ficou. E por tamanho, como que ficaria? Olha aqui por tamanho. Então, aqui é uma forma de regionalizar também, tá? Através do quê? Critérios. Então, nós utilizamos aqui nessa atividade 2 critérios. O primeiro critério foi por cor e o segundo critério foi por tamanho. Então, isso aqui é um critério para poder regionalizar. Então, as regiões, elas foram feitas, separadas, por conta disso, tá? Então, região são o quê? Porções do espaço geográfico que possuem características singulares, formadas tanto por seus aspectos naturais. Então, aqui qual que é o critério? O tipo de clima, o relevo, tipo de vegetação, quanto pelos econômicos também e culturais, os tipos de atividades desenvolvidas, as condições de vida da população e assim por diante. A combinação desses vários aspectos cria as diferenciações entre as diversas porções do espaço, dando origem também a regiões diferentes. De maneira geral, podemos dizer que a região ela corresponde a uma determinada porção da superfície terrestre, de extensão variada, né? Cada região ela não tem um tamanho diferente, cujas características a distingue, né? Diferencia das áreas vizinhas,
dando-lhes uma certa identidade natural, econômica e cultural. Então, aqui alguns exemplos. Nós temos aqui a regionalização do planeta por diferentes climas. Então, aqui é um critério também, tá? Cada região, o clima possui suas peculiaridades. Então, nós temos aqui as regiões de climas quentes, frios, temperados, tá? Essa questão aqui de climas, nós vamos estudar mais para frente, talvez acho que no 6º ano. Porém, aqui é um tipo de regionalização, é um exemplo só para vocês poderem observar, tá bom? Aqui de expectativa de vida, então aqui é um critério também de regionalização, tá? Não cabe aqui agora a gente ficar analisando ele, mas é um exemplo aqui que a professora quis citar, tá bom? E agora a questão da regionalização do Brasil. Então, nós temos aqui as regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, ok? Lembrando que nós estamos abaixo da linha do Equador. Lembra disso lá no mapa, né, que eu mostrei, tá? Tem uma parte que pega um pouquinho acima, mas nós estamos a maior parte abaixo da linha do Equador. E as 5 grandes regiões do IBGE. Em um país de dimensões continentais como o Brasil, podemos encontrar áreas do território com as mais diversas características geográficas, dando origem, portanto, às regiões também diferentes. E aí, para delimitar essas regiões, no ano de 1940, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, conhecido como IBGE, ele elaborou a primeira proposta oficial de regionalização do país, levando em consideração apenas os aspectos naturais do território. No entanto, desde aquela época, o Brasil passou por muitas transformações, decorrentes principalmente da urbanização e da industrialização. Todas essas transformações produziram mudanças significativas no espaço geográfico brasileiro, um fato que obrigou o IBGE a redefinir a regionalização. Então, ela foi mudando com o tempo, tá, gente? Não, nem sempre ela foi desse modo que eu mostrei para vocês aqui, tá? Aí o IBGE ele propõe uma divisão do país em 5 grandes regiões, que é o Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Então, aqui, né, nós temos o quê? Aqui a gente tem a região Norte e a região Nordeste, tá? Região Norte aqui em verde, né? Nós temos um mapinha lá na sala também, nós já falamos um pouquinho sobre elas. A região Norte, ela é a mais extensa das regiões brasileiras. Porque quando a gente fala de extensão, a gente está falando de tamanho territorial, tá? Ó, percebe-se que o quê? Que ela é maior mesmo, ó. Ó, o verde aqui, ele compreende uma das maiores partes, não é? Tá? Ocupando o quê? Quase metade do território brasileiro e a menos povoada. Então, mas se ela é maior, o que que acontece? Ela tem o quê? Muita vegetação, que é o que? A presença da floresta amazônica aqui, que ela é riquíssima, né? Lembra que eu falei da floresta amazônica? Que ela acaba pegando também um pouco dos outros países da América do Sul. Então, são os países que fazem fronteira aqui, né, com os estados aqui do Brasil, tá? Que pega ainda uma parte da região da floresta amazônica, tá? E aí, a região Nordeste, ó. A região Nordeste, ela já está banhada aqui pelo oceano, né? E ela é caracterizada pela existência de grandes contrastes naturais, sociais e econômicos. Por razões históricas, grande parte da população encontra-se na faixa litorânea, que é o que eu acabei de falar para vocês aqui, ó, tá? O interior, dominado pelo clima semiárido, ele é bem menos povoado. Então, a maior parte da população se concentra nas regiões litorâneas, que abrange essa parte aqui do mapa, tá bom? E depois nós temos o Centro-Oeste, aqui, ó, tá? Que é a região menos populosa, concentrando apenas cerca de 7% da população brasileira. Caracteriza-se por ser uma região de fronteira econômica
impulsionada pelo desenvolvimento de uma agricultura moderna. O Sudeste, que é a região que nós estamos, tá? É a região mais populosa. Então, quando fala de mais populosa, é de mais pessoas. Quando fala de extensão, é de tamanho. Quando fala de população, de habitantes, estamos falando de pessoas. Desenvolvida, é uma região desenvolvida, industrializada, a mais desenvolvida, perdão, gente, e industrializada do país. Ela é também a região mais urbanizada, com cerca de 90% da população vivendo em cidades. E, por último, a região sul, né? Por que fala, ó, sul? Norte, sul, leste, oeste. Lembra do mapa? Lembra da localização da Rosa dos Ventos, os pontos cardeais, os pontos colaterais, tá? Lembra lá? Sudeste. A região sul, ela é a região menos extensa por conta de tamanho, né? Ó, em relação aos outros, né? Bem pequena mesmo. Apresentando como características marcantes o clima subtropical, aqui faltou L, tá? A agropecuária diversificada e uma importante produção industrial. Gente, aqui eu procurei mostrar para vocês assim de uma forma mais simplificada, tá? É claro que é importante a gente estudar um pouquinho de cada região, mas não é o caso agora, tá? Só queria encerrar com vocês essa parte da apostila aqui, porque a gente não conseguiu falar um pouquinho sobre a região do Brasil. E espero que vocês tenham aproveitado, tá? Sempre que puder, retomem e me procurem aí nos plantões de dúvidas, tá? Um beijo, fiquem com Deus.